Bom, eu dei uma pausa no vídeo porque fui ajeitar o código aqui, mas agora tá certo. Então, bom, então aqui a gente tem essa melancia, né, que tem o número de sementes e o peso. E aí esse código ele vai retornar qual que é o maior número de sementes que a gente consegue, né? Então a primeira coisa que a gente faz é ordenar aqui as melancias e a gente ordena colocando quem tem a maior proporção de sementes por quilo antes. Então, aqui as sementes por quilo e ordena o que tem maior antes, né? O que a gente quer fazer também é evitar usar ponto flutuante. Então, para evitar usar ponto flutuante, a gente multiplica aqui pelas frações, que seria o M1.P e o M2.P, e aí vê o que você passa os termos de um lado para o outro, né? Então, fica M1.S vezes o peso da outra e o número de sementes da outra vezes o peso da primeira. Beleza. E aí, agora que a gente ordenou pela proporção, a gente consegue pegar gulosamente. Então, a gente vai pegar o máximo que der para pegar da melancia atual e vai indo para as seguintes, se ainda sobrar peso, né? Então, a gente pega essa melancia M aqui e ela tem um peso MP, mas a gente também tem que ver o máximo que a gente aguenta, né? E a gente vai pegar a menor quantidade entre essas duas. Então, a gente vai ter essa proporção do total da melancia e multiplica pelo número de sementes que tinha. E assim a gente vai incrementando, tendo o nosso número de total de sementes, né? E aí a gente tem que lembrar aqui de tirar desse K, porque é o que a Magali já comeu, e se o K é igual a zero, a gente termina aqui. Aí é isso. Então, aqui nesse exemplo anterior, seria, primeiro ela pegaria 2 quilos daqui e depois os 4 quilos que sobraram pegaria a proporção, né, dessa outra melancia. Então, pegaria 4 cestos vezes 12, né? Sementes, que tinha dado 8 sementes. Beleza. Então, esse aqui era o nosso primeiro problema. Então, o que é uma estratégia gulosa, né? Estratégia gulosa consiste basicamente em a gente fazer a melhor escolha local. E quer dizer você fazer a melhor escolha no agora e depois você se vira, basicamente. Então, no caso da Magali, por exemplo, ela vai pegar a melancia que tem mais sementes por quilo e, e vai ser ela que ela vai usar. E aí depois vai seguir com essa estratégia, né? Ok. Quais são os benefícios de um algoritmo guloso, assim, no ambiente de programação competitiva, né? Primeiro é que é algo simples de codar, né? Então, normalmente você faz alguma ordenação, alguma coisa assim, vê algum padrão que tem, e aí depois tende a ser bem simples de você fazer. O mais difícil é a ideia, né? Outro benefício é que os algoritmos são rápidos e eficientes. Isso vem também por causa da simplicidade de código. E o terceiro benefício é que ele faz sentido. Então, ele é intuitivo, né? A gente consegue ter essa noção, assim, intuitiva de que vale pegar não a melancia que tem mais sementes, né? Mas a que tem mais sementes por quilo. Qual que é o maior malefício de você usar um algoritmo guloso? O maior malefício é que a gente pode não ter a solução ótima global, né? Que seria a melhor solução possível. Então, por exemplo, nesse caso do problema da Magali sem a faca, né? Então, vou voltar ali. Se ela não tivesse a faca, ela ia pegar essa melancia aqui, porque tem a maior razão, e depois não consegue pegar mais nada, né? Então, ela ia ficar com 5 sementes, mas ela podia simplesmente ter pego essa outra de 12. Então, isso que a gente quer dizer com caiu num mínimo local, né? Ok. Agora vamos para a segunda questão que tem. De novo, vocês podem pausar se quiserem ler com calma. Tá. Então, nesse problema aqui, a gente tem vários filmes que o Finn ele quer ver e ele sabe o tempo de início e de fim de cada filme. Então,
Começa um tempo ali e termina num RI. E também ele tem esse poder especial que ele consegue ir de uma casa para qualquer outra instantaneamente. O que ele quer saber, então, é o maior número de filmes que ele pode ver por completo. Então, ele não quer chegar no meio de nenhum filme ou sair antes de acabar. Ele quer ficar até do primeiro minuto até o último minuto vendo o filme. Então, aqui a gente tem um exemplo. Então, vamos pensar aqui o que daria para fazer, por exemplo. Por exemplo, a gente pode pegar e assistir esse filme aqui das 8 da noite até as 10. Quando a gente assiste esse filme, a gente já não consegue mais assistir esse segundo filme das 9 até as 11. Porque a gente teria começado na metade dele, né? Tipo, se a gente acabou o filme às 10 da noite, a gente pegaria das 10 até as 11, mas aí não conta. A gente pegou só parcialmente. Esse das 7 às 9 a gente também não consegue pegar. Porque o nosso filme aqui, ele começou às 8, né? Até às 10, que tá no meio desse intervalo aqui de tempo. O das 11 às 12 a gente consegue pegar. Então, digamos que a gente pegou esse outro filme também. E aí, das 11h30 às 2, a gente não pode, porque vai ter interseção com um das 11 às 12. E da 1 da manhã às 3 da manhã a gente também pode ver agora, porque o último acabou meia-noite, né? Então, essa aqui é uma solução possível. Mas será que é a melhor solução? Então, deixa eu apagar aqui. Se vocês quiserem pensar. Então, a gente tinha visto 3 filmes, né? Uma outra solução possível seria a gente começar nesse filme aqui, que é mais cedo, né? Das 7 às 9. Depois a gente assiste das 9 às 11. Aí a gente já emenda com das 11 às 12. E a gente termina vendo das 1 às 3 da manhã. Então aqui a gente viu um total de 4 filmes. Antes a gente tinha visto 3, né? A gente tinha visto esses 3 aqui. Mas agora a gente tem uma solução com 4. Beleza. Tá bom. Então, como que a gente vai resolver esse problema aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer é representar os filmes por intervalos. Intervalos de tempo, né? Segmentos. Então, por exemplo, aqui seria um filme que começa às 2 e vai até às 10. E assim por diante, né? E aí, quando que 2 filmes eles não podem ser assistidos ao mesmo tempo? Se você intersecta os segmentos, daí não dá para assistir, né? Então, por exemplo, das 2 às 10, não dá para ver com das 1 às 11, porque eles intersectam. A não ser que intersecte exatamente na ponta, né? Que nem a gente tinha visto aqui. Por exemplo, esse aqui vai das 9 às 11 e o seguinte vai das 11 às 12. Aí você consegue emendar. Tá. Aí uma resposta ótima desse caso seria isso aqui que representou. Então você vê do 2 até o 10, do 10 até o 13 e começando no 22 indo até o 23. Tá. Aí, se vocês quiserem pausar aqui, acho que é um momento bom de tentar entender qual que é a estratégia ótima, né? Então, lembrando que no guloso, essa estratégia ótima ela olha localmente. Então, normalmente você não pensa muito para frente, tipo, eu quero assistir o das 8 às 10, mas isso vai me atrapalhar em outro filme. Você tenta olhar mais local possível, ou seja, olhar só um filme e pensar, acho que esse aqui é o melhor por causa disso. Que nem no problema da melancia, a gente não olhava 2 melancias e pensava, eu acho que eu quero essa e essa aqui também. Você ia uma de cada vez, né? E aí o que acaba é que a estratégia. Eu vou falar aqui a resposta, se vocês quiserem pensar. A estratégia ótima é a gente pegar simplesmente o filme que acaba o mais cedo. Qual que é a graça de assistir o filme que acaba mais cedo? Se ele acabou mais cedo, a gente tem mais tempo para ver outros filmes. Então, aqui, a gente tem o filme que começa às 2 indo até às 10.
como ele acaba às 10, a gente consegue já assistir mais coisas do que, por exemplo, se a gente tivesse assistido esse aqui, que começa das 1, ele começa antes, né? Mas ele termina depois, então não ajuda a gente. A gente terminou às 11 aqui, a gente não poderia assistir, por exemplo, esse filme aqui que começa às 10, certo? Ok. Então pode ser, uma coisa importante, pode ser que essa não seja a única resposta ótima, mas ela vai levar para uma resposta ótima. Então, por exemplo, a gente poderia ver do 1 até o 11, do 12 até o 20 e do 22 até o 23. Também são 3 filmes, né? Mas o que eu estou dizendo é que se eu uso essa estratégia de pegar o que acaba antes, aí eu garantidamente vou assistir o máximo possível. Então, 2 até as 10, primeiro filme. Aí o que acaba antes agora seria... Peraí. Então, a gente assistiu esse aqui. Aí agora a gente não pode mais assistir esse aqui, porque já está intersectando. A gente pega das 10 até as 13. Aí das 10 até as 13 intersectou com essas 12. A gente já não pode ver. Aí a gente pega o próximo que termina antes, que poderia ser ou esse das 15, ou das 22 até 23. Daí tanto faz. Os dois acabam no mesmo horário, né? Então eu pego esse aqui, e aí isso joga fora a possibilidade de assistir qualquer um dos outros. Né? Tá. Então, essa aqui é a ideia. Tá. Então, como que a gente prova que isso está certo? Esse aqui é uma das formas bem comuns, na verdade, de você provar que um algoritmo guloso ele está certo. Que é você pegar uma resposta ótima e transformar essa resposta ótima na que a gente quer. Na que a gente quer seguindo a nossa estratégia. Então, a gente pega, por exemplo, uma solução ótima, que seria um conjunto de filmes, e a gente vai assumir que o primeiro filme que foi assistido não era aquele com menor tempo final, RI, né? O que a gente pode fazer é tirar esse filme e colocar o filme que a gente quer. Essa que é a ideia, né? Então, a gente fazer essa troca. Então, por exemplo, a gente poderia ter uma estratégia ótima que seria essa aqui. Você vê do 1 até o 11, que nem eu tinha botado aqui. 12 até o 20 e do 22 até o 23. Essa aqui é uma estratégia ótima. É uma solução ótima. Ela tem 3 filmes e a resposta máxima é 3. O que a gente vai fazer é pegar essa resposta ótima e transformar na resposta ótima gulosa. Porque aí, quando a gente faz isso, a gente mostrou que o guloso tinha o mesmo tamanho. Então, por exemplo, a gente pega esse aqui, das 1 até as 11, e substitui pelo nosso filme aqui que veio das 2 até as 10. Quando a gente faz essa substituição, o que você pode ver é que continua sendo válido. Então, continuaria válido, em vez de a gente pegar esse aqui das 1 até as 11, a gente pegar o das 2 até as 10 e o resto igual. Ou seja, a gente só trocou um intervalo por outro e continuou uma resposta válida de mesmo tamanho. E é isso, aí você pode ir fazendo isso até chegar da resposta ótima antiga para essa gulosa, né, que seria em azul. Aí, por exemplo, esse cara poderia trocar por esse e o outro já está igual. Aí eu não vou... É isso. Então, nesse caso, é suficiente. Ok. Então, como eu disse, você vai tirar o filme daquela resposta ótima, que seria a resposta verde, e colocar o com menor RI, que seria o azul. E aí a gente mostrou que eles têm o mesmo tamanho, ou seja, a estratégia gulosa é de fato ótima. Ok. Aí tem um segundo jeito de provar também, que na minha cabeça também é bem intuitivo, talvez mais intuitivo de provar, que seria você... Antes de tentar ler, é que está mais formal que está escrito, né?
mas intuitivamente faz sentido de, se eu tô livre a partir das 10, eu consigo assistir mais coisa do que se eu ficar livre a partir das 11. Então, o que a gente faz é definir essa função aqui, f de x, que seria o maior número de filmes que você consegue assistir, sendo que a gente está no minuto x, a gente está livre no minuto x e quer ver os filmes que começam daí para frente. E aí, se a gente vê um filme que vai de LI até RI, a gente ainda pode ver depois F de RI filmes depois, e a gente acabou de assistir esse um filme aqui, né? E a ideia é que como essa função aqui, ela é decrescente, por quê? Porque quanto mais tarde tá da noite, menos filme eu consigo ver, né? Então, quando é meia-noite, eu consigo ver menos do que às 10. Então, como essa função é decrescente, se a gente faz esse RI aqui ser o mínimo possível, esse F desse ponto vai crescer o máximo que der, né? Então, eu fiz um esboço aqui do que seria essa função decrescente, porque, tipo, para alguns minutos a resposta é uma, aí depois ela desce, ela continua sendo a mesma resposta por um tempo e vai descendo. Então, não é estritamente decrescente, né? Ela tem pontos que são iguais, mas tudo bem, isso também é tranquilo, né? Ok. E aí, em código, como é que fica isso? A gente ordena aqui os filmes e coloca os que tem um R menor primeiro, né? Então, menor final antes. E aí a gente mantém qual que é esse último tempo final, que seria quando que a gente está livre e quantos filmes a gente já assistiu até agora. E aí basta agora a gente iterar pelos filmes. Se esse filme ele começa no tempo depois que o último que a gente assistiu, a gente assiste o filme, que seria incrementar em uma resposta e atualizar o tempo final para ser o tempo final desse novo filme, né? Aí fica bem simplesinho, né? Ok. Aí, só por curiosidade aqui, isso aqui não tem um pouco a ver com o guloso, mas é um assunto também que vai ser tratado mais profundamente depois. Então, se vocês quiserem, pode pular aqui. Mas, basicamente, o que dá para a gente resolver também é esse mesmo problema, só que se as amizades têm um peso de importância. Que seria, no caso, você vai ver o filme na casa de um amigo, só que você gosta mais de algum amigo do que outro, e aí quer. No caso, você vai querer maximizar a soma dessas importâncias, né? Então, por exemplo, tem o filme 1 que se você assistir, você tem importância 3 para você, mas tem outro filme que ele tem importância 5. E aí pode ser que agora já não vale a pena pegar o que termina antes, porque pode ser que ele termina antes, mas a importância dele era muito pequena, enquanto tinha um que terminava muito depois, mas tinha importância muito grande e a gente queria ver. Aí o que a gente pode fazer para resolver usar a programação dinâmica, de novo, isso não tem muito a ver com o guloso. Mas fica aí de curiosidade, então vou deixar aí, se vocês quiserem ver. Essa programação dinâmica seria exatamente aquela função que a gente tinha definido antes. E aí a gente consegue calcular essa função em todos os pontos usando essa recursão aí. E aí, com curiosidade também, a gente consegue fazer essa recursão rápida usando busca binária. E aí fica em n log n. Mas, de novo, não tem muito a ver com o algoritmo guloso. Então, vou seguir aqui. Tá. Aí, a próxima questão que a gente tem é essa mensagem, o problema da mensagem secreta, né? Que seria o código de Huffman. Ok. Então, qual que é o problema? Você tem uma frase e você quer codificar ela em bits, né? Então, quer transformar ela em uma sequência de zeros e uns. E você quer fazer isso de tal forma que seja possível traduzir de volta a sequência de zeros e uns de volta para o texto que você tinha. E, ao mesmo tempo, você quer que essa sequência de bits seja de menor tamanho possível. Então, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, a gente tem
aqui, esse aqui é o nosso texto, CAA, e a gente usou essa decodificação aqui. Então, toda vez que aparecer um C, a gente coloca um 01. Então, 01, 01 e o A seria 001. E nos deu essa string aqui. Qual que é o problema? O problema é que essa string aqui, ela também pode ser decodificada como BDA. Por quê? A gente pode pegar os primeiros 3 caracteres, 010, isso seria o B. Depois a gente tem um sozinho, que é o D. E por fim a gente tem o A de novo, né? E aí isso é ruim, porque a tradução não é única, né? Então a gente quer pegar a frase, substituir cada letra por uma sequência de bits, de forma que a tradução seja única, né? Ok. E aí a pergunta é qual que é a condição para que essa tradução seja única sempre. Então, se você já definiu os bits, né, para cada letra, para qualquer texto que você der, a tradução vai ser única. Então, só tem um jeito de você codifica de um jeito e para decodificar seria um jeito também. E aí eu vou pausar aqui para vocês pensarem também. Quer dizer, vocês vão pausar se vocês quiserem pensar. Por exemplo, o que tem aqui que dá o problema, né? Então, no caso, o problema seria isso aqui, né? Esse 010, 0101 pode ser tanto um CC quanto um BD. Tá? E aí, o problema aqui, quer dizer, para não acontecer o problema, seria que uma letra não pode ser prefixo da outra. Então, por exemplo, aqui, para mostrar o problema, a gente tem que a letra B, ela é 010, mas esse 01 aqui seria justamente o mesmo que o C. E esse que é o problema. Então, a gente tem que o C, 01, é um prefixo do B. E aí, a tradução nem sempre vai ser única. Né? Deixa eu apagar aqui de novo. Tá. Aí, para a gente... Tá, então qual que é o nosso objetivo, então? A gente quer, para cada letra, colocar uma sequência de bits, pode ser 0 a 1, e a gente quer minimizar o tamanho final da string original. Então, por exemplo, aqui a gente fez uma codificação que tem 3, 5, 7, tem 7 letras aqui, só que ela não é válida, então não seria não conta, né? Mas, basicamente, então, a gente quer minimizar esse tamanho total, ao mesmo tempo que seja válido, né? Tradução única. Tá. Aí, a solução é usar isso que a gente vai chamar de árvore de Huffman. Então, qual que é a ideia desse algoritmo que a gente vai usar aqui? Pensa que tem uma letra que ela aparece muito. Então, não é o caso aqui, mas, sei lá, se a gente tivesse um outro string que fosse assim, tipo C, C... Muitos Cs e só um A e um B. O C ele apareceu 4 vezes, o A e o B apareceram só uma vez. Então, a gente quer que o tamanho do C seja bem pequeno, né? Pelo menos menor do que o tamanho do A e do B. Então, por exemplo, uma solução seria o C ser, sei lá, seu 0, o A ele ser 1 e depois 0, e o B ser 1 e 1. Isso aqui seria válido, porque o C não aparece com o prefixo do A nem do B, nem o A com B, então é uma resposta válida. Tá. E aí, o que seria essa árvore de Huffman aqui? Bom, isso aqui basicamente é uma trie, que é uma árvore com letras nas arestas, né? Vocês podem ver que cada aresta aqui tem uma letra. E a gente coloca em cada nó, a gente coloca o número de ocorrências da letra. Então, digamos que aqui tipo, a letra A apareceu 8 vezes, a letra B apareceu 2,
a letra C apareceu 2 também, e assim por diante. Ok. E aí, quando a gente tem essa árvore, a gente consegue descobrir qual que é a codificação que essa árvore representa. E vai ser uma codificação válida. Então, por exemplo, o A ele vai ser codificado apenas pelo 0. Peraí, cadê meu mouse? Então, no caso, a codificação de cada letra vai ser justamente o caminho indo da raiz até a letra. Então, por exemplo, o A é simplesmente 0. O B, ele é 1, 0, 0. O C, ele vai ser 1, 0, 1. O D vai ser 1, 1, 0. E assim por diante. Então, montando uma árvore binária dessa forma, a gente consegue, de forma única, traduzir o texto. Então, cada letra tem uma sequência de bits que representa ele. E o que é mais legal é que não acontece o problema de uma letra ser prefixo da outra. Por quê? Porque a letra ela é formada pelo caminho descendo, né? E como cada letra é uma folha, não tem mais nada embaixo para descer, né? Que seria se fosse um prefixo. Então, por exemplo, os prefixos de B são representados por esses nós intermediários aqui. E como nenhuma letra é representada por esses nós intermediários, então cada letra não é prefixo uma da outra, né? Tá. E aí, com isso, a gente consegue também modificar o nosso objetivo, né? Então, antes a gente queria, de novo, minimizar o tamanho total da string depois de traduzir para o binário. Mas o que a gente pode fazer é tentar trocar essa definição pela soma das alturas vezes o número de aparições. Então, a altura nessa árvore seria justamente o tamanho do código, né? Então, por exemplo, o B, ele tem altura 1, 2, 3, porque o código dele é representado por 3 bits. E se o B ele aparece 2 vezes, cada vez sendo 3 bits, isso contribui para um tamanho de 6 na string. Então, note que não importa onde o B, o A, o C, eles aparecem, só importa a quantidade de vezes que eles aparecem e a altura na árvore vai determinar o tamanho da representação em binário. Então, se a gente minimizar, isso seria esse somatório da altura, tem a altura aqui, vixe, está sumindo. Mas, enfim, a altura vezes o número de aparições, a gente vai resolver, né? E aí a gente vai fazer uma estratégia gulosa aqui, que vocês podem pausar se vocês quiserem tentar adivinhar qual que é, mas que vai usar aquela intuição, né? Que se você tem uma letra que aparece muito, você quer que ela fique com uma altura... ela fique lá em cima, né, da árvore. Então, você tem essa letra A aqui que aparecia 8 vezes, por isso ela só tem uma aresta para chegar nela. Ok. E aí, qual que é essa estratégia gulosa, então? A gente vai juntar as duas letras com menos aparições em um nó só e seguir fazendo isso até montar a árvore. Então, por exemplo, aqui... acho que aqui dá para mexer melhor. A gente tem, por exemplo, as duas que aparecem menos seriam... Deixa eu colocar os símbolos aqui das letras. Aqui é o A, aqui o B, o C. D, F. Então, o E e o F são as letras que aparecem menos. Elas aparecem apenas uma vez. Então, a gente vai colocar logo elas na árvore. Se a gente colocá-las logo, provavelmente elas vão ficar com uma altura muito grande. Mas, pelo menos, elas aparecem bem pouco. Então, o E e o F se juntam e a gente cria um novo nó intermediário aqui, que ele tem 2 aparições no total, né? Porque toda vez que esse nó aparecer aqui, a gente está contribuindo para o tamanho tanto do E quanto do F. Então, a gente tem que somar as aparições. Daí a gente pode juntar o D com esse EF
que seria o 2 com 2, né, que é o mínimo. E a gente cria esse nó aqui, que apareceu com peso 4, né? Porque ele representa tanto as duas aparições do D, quanto a aparição do E mais a do F. E a gente segue fazendo isso. Então, toda vez que a gente junta, por exemplo, quando a gente juntou aqui o E e o F, a gente contribuiu em um na altura desse, mais um na altura desse aqui. Que aí deu, somou em um mais um a resposta, né? Quando a gente junta esse de duas aparições com outro de duas aparições, a gente aumentou a resposta em 2 para o D, porque ele tem um caractere a mais aqui que aparece, toda vez que o D aparece, que são duas vezes, mais 2, porque tem um caractere aqui que aparece a mais toda vez que aparecer um E e um F. E a gente segue fazendo isso também. Depois a gente junta o D e o C, por fim a gente junta esses dois conglomerados, né? O BC com o DF, a gente junta de novo. E só por fim que a gente usa o A ali para juntar com tudo. Então, essa aqui que é a ideia. Aqui é um outro exemplo, mas, enfim. Então, tipo, aqui os menores aparições seriam... Vixe, tá ali torto. O 2 e o 3, né, eles apareceram. Aí cria um nó de tamanho 5. Aí o 5 com o 4 geram de tamanho de 9, né? Que seria a soma, então, das aparições em cada filho. Aí depois os dois menores seriam o 5 com 6, que dá 11, e aí, por último, você junta aqui. Tá. Ok. Tá, como que a gente prova que isso tá certo? Eu não vou dar a prova aqui. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar. O nome da questão é algoritmo, codificação de Huffman, árvore de Huffman. Se pesquisar só Huffman, vai aparecer já. Mas a ideia é similar com o que a gente fez antes. Você monta uma árvore de uma solução ótima e tenta trocar coisas, mas tem alguns casinhos, não é tão simples. Então, eu não vou dar a solução aqui nessa aula. Tá, como que ficaria no código? Então, a gente mantém aqui um conjunto, multiset, porque cada... Tá, calma. Peraí, então, vamos com calma. A gente recebe aqui como argumento esse número de aparições, que seria a contagem de quantas vezes cada letra aparece no texto, né? E aí a gente cria um conjunto que vai guardar o que seriam os nós aqui, tanto das folhas, mas depois os intermediários, né? No início a gente guarda aqui essas aparições, e aí, enquanto tem mais de um nó, a gente junta os dois nós mais leves, né? Então a gente pega o nó mais leve aqui, tira ele, pega o segundo nó mais leve, tira ele e junta os dois, né? Então, quando a gente está juntando aqui, seria o mesmo que fazer essa junção aqui. E aí, quanto que a gente soma na resposta? A gente soma na resposta justamente esse tamanho mais o outro tamanho, porque agora todas as aparições, por exemplo, aqui do E, vão ter um 0 a mais e todas do A vão ter um 1 a mais. Então, a gente soma isso no custo total e é isso. Tá, então, era essa a questão. Vamos lá para a próxima questão que temos. Então, a próxima questão é uma questão de grafos, na verdade, que é o problema da árvore geradora mínima. Ok. Então, se vocês quiserem ler, podem pausar para ler. Eu vou direto aqui para o exemplo. Vixe, vai ficar ruim a cor aqui, né? Dá para vermelho. Basicamente, a gente tem um grafo em que cada aresta tem um peso também, que seria o custo para construir essa estrada. E aí você quer construir algumas estradas de forma que você consiga ir de qualquer cidade para qualquer outra cidade. Então, por exemplo, posso construir essa estrada
Vou fazer aqui algumas estradas aqui. Aqui seria um jeito, assim, a gente constrói essas estradas em vermelho e aí para qualquer par, por exemplo, daqui eu consigo vir para cá só usando as estradas em vermelho, né? Seria fazer esse caminho aqui. Ok. Aí a primeira coisa que a gente tem que entender é que como essa propriedade de que de qualquer lugar dá para ir para qualquer lugar, quer dizer que esse grafo é uma árvore. Então, aqui, quer dizer que ele é conexo, né? Então, por exemplo, poderia até ter um ciclo. Mas, como a gente quer minimizar a soma, né, dos custos, a gente não, tipo, se ele tiver algum ciclo, então dá para a gente excluir uma aresta desse ciclo e ficar só com uma árvore, né? Então seria a gente ter essas arestas só aqui. Então a gente não precisa fechar um ciclo, nunca faz sentido ter um ciclo, né? E aí por isso que esse problema é chamado de árvore geradora mínima. Porque você quer uma árvore geradora seria porque ele está sendo gerado a partir das arestas que já existem. E mínima porque a soma dos custos para construir as estradas é o menor possível. Bom, se vocês quiserem pausar aqui para pensar como que é essa estratégia, podem pausar. Tá, então qual que é a solução? A solução gulosa, de novo, como é um algoritmo guloso, você tem que pensar em... uma outra tradução de guloso seria algoritmo ganancioso, né? Que dá essa intuição de você tentar fazer o melhor só pensando no agora. Então, se eu quero minimizar o custo total, eu vou pegar a menor aresta aqui. Então, eu peguei essa aresta aqui que custa 1. Depois, eu vou pegar essa outra aresta que custa 1. E vou indo. Aí eu pego essa outra aresta aqui que custa 2. Ok. Pego outra aresta que custa 2 e mais uma aresta que custa 2. Beleza. Agora, não tem mais aresta de custo 1 nem de 2, então vou pegar alguma de custo 3. Digamos que eu vou tentar pegar essa aqui. Antes de eu pegar esta, eu vou ver que, na verdade, vai criar um ciclo. Então, como cria um ciclo, eu jogo fora. Como que eu checo se cria um ciclo ou não? Tem alguns algoritmos que dá para fazer isso. Não é muito o escopo dessa aula, mas você pode fazer com uma busca em profundidade. Toda vez que você vai adicionar uma aresta, antes você faz uma busca em profundidade saindo de um nó e vê se alcança o outro nó. Então, nesse caso, tem um caminho já ligando os dois, né? Um outro jeito de fazer, que é mais apropriado aqui, é usar a DCU, que é uma estrutura de dados, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Ok. Então, de novo, eu pego outra aresta que tem custo mínimo, peguei essa aqui de custo 3, essa aqui de custo 3, e essa outra de custo 3 eu não pego, porque ela ia gerar um ciclo. Depois eu pego uma aresta de custo 4, aí essa aqui ia gerar um ciclo, jogo fora, ia gerar ciclo, joga fora, ia gerar ciclo, joga fora. E aí, assim, a gente conseguiu a nossa árvore geradora mínima. Ela é uma árvore, porque não tem ciclos, né? Toda vez que ia fazer um ciclo, a gente joga fora. E ela é mínima porque a gente vai provar. Mas o guloso a gente está dizendo que vai funcionar, né? Aí tem um jeito de provar que é meio sem graça, que é usando um conceito de matroide, mas ele é muito avançado. Botei aí mais como piada interna, assim, mas, enfim. A prova de verdade é mais simples do que aquele conceito de matroide. Mas quem tiver curiosa pode pesquisar aí, bem doido. Tá, então a ideia da prova é meio parecida com o que a gente fez na maratona dos filmes, né? Que a gente pegava uma resposta ótima, que tinha alguns filmes lá, a gente tirava um filme e colocava o filme que a gente quer. Então a gente tem essa nossa árvore gulosa, né? Que eu chamei de T de árvore, né? Tree, em inglês, e G de gulosa. E ela é representada aqui por um conjunto de arestas
que a gente já ordenou. E a gente também tem essa outra árvore, que seria a árvore ótima. É uma árvore de peso mínimo. E o que a gente quer mostrar é que essas duas árvores aqui, elas têm exatamente o mesmo peso. E a gente vai mostrar isso transformando a árvore de peso mínimo na árvore gulosa, sem aumentar o peso, né, total. E aí, qual que é a ideia? A gente vai pegar a primeira aresta aqui, que é diferente entre as duas. E depois a gente vai tirar essa aresta que é diferente da ótima e colocar a aresta gulosa. Então, deixa eu dar um exemplo aqui de que eu quero dizer por isso. Então, por exemplo, aqui, lembrando, a gente começou aqui, guloso, foi pegando aqui. Aí, digamos que nosso guloso, ele pegou essas arestas aqui, que eu vou botar em azul, espero que dê para ver. Ele pegou essas duas arestas aqui. Só que a resposta ótima, ela na verdade pegou essa aresta aqui e essa outra aresta aqui de peso 3. O que a gente vai mostrar é que dá para eu tirar essa aresta aqui, a aresta amarela que é diferente, e colocar a aresta azul, e isso vai continuar sendo uma resposta válida. Então, eu posso tirar essa amarela de cá e colocar aquela que é azul no lugar, e não vai ter ciclo, né? Então, são duas coisas que a gente quer mostrar. A gente quer mostrar que tirando essa aresta e colocando a outra não vai gerar ciclo. E a segunda coisa que a gente tem que mostrar é que a aresta que a gente tirou, ela tem peso igual ou maior do que a aresta gulosa. E aí, é isso que a gente faz. Então, aqui nessa aula eu não vou mostrar a prova de por que isso acontece, mas para vocês quiserem provar, essa aqui é a noção, né? Então, você tem essas duas afirmações. A primeira é de que a árvore ótima tira uma aresta e coloca outra aresta, continua sendo uma árvore. E a segunda é que o peso da escolha gulosa, ele é menor ou igual ao peso da aresta que a gente tirou. E se a gente ficar tirando e colocando essas arestas, a gente eventualmente vai chegar à conclusão de que as duas árvores têm o mesmo custo. E aí termina a prova. Ok. Agora, eu não mostrei exatamente por que isso aqui funciona, mas vocês podem pesquisar depois, ficarem curiosos. Ok. Tá bom. Agora, o último problema da aula é esse problema do escalonamento de trabalhos. Então, vamos lá. Então, o Garfield, ele tem N lasanhas de micro-ondas e ele sabe o tempo que demora para cada lasanha ficar pronta, né? Então, o tempo TDI pode ser diferente. E, além disso, a cada segundo que passa e a lasanha ainda não sai do micro-ondas, ele vai gerando uma tristeza no Garfield. Então, vamos ver um exemplo aqui. Então, por exemplo, a gente tem aqui, essa lasanha demora 10 segundos para ficar pronta, e a cada segundo que ela fica fora do micro-ondas, a gente vai aumentar em 1000 a tristeza do Garfield. E assim por diante. Então, por exemplo, aqui, a estratégia é a gente colocar exatamente nessa ordem. Então, a gente coloca primeiro essa lasanha 1, e como a gente já colocou ela direto, ela ficou 0 segundos fora do micro-ondas, então 0 segundos gerando tristeza. Então, aqui ficou 1000 vezes 0, e aí deu 0. Beleza. Depois que a gente vai fazer essa segunda lasanha, ela começou a ser feita no tempo 10.
porque demorou 10 segundos aqui para a primeira lasanha ficar pronta. E a cada um desses 10 segundos, a tristeza aumentou em 10. Então, o total aumentou em 10 vezes 10, que dá 100. Para a terceira lasanha, ela ficou 15 segundos fora do micro-ondas, porque foi 5 segundos da lasanha 2 mais 10 segundos da lasanha 1. E multiplica isso pela tristeza, que é 20, aí dá 300. E aí é a mesma coisa aqui. Então, você pega o tempo que ficou fora, que seria 10 mais 5 mais 10, que dá 25, e multiplica pelo fator de tristeza, né? Ok. Aí, somando tudo isso, deu 775 o total de tristeza. Ok. E aí, qual que seria a estratégia gulosa aqui? Essa aqui é uma questão interessante. O que a gente quer colocar primeiro? Será que a gente quer colocar uma lasanha que termina mais rápido? Se ela terminar mais rápido, aí as lasanhas seguintes vão perder menos valor, né? Ou será que eu quero colocar primeiro a lasanha que ela ia deixar mais triste o Garfield? Então, por exemplo, coloquei essa aqui primeiro, porque cada segundo fora seria 1000. É devastador, não posso, então tenho que colocar direto ela. Então, tipo, nessa estratégia gulosa, parece que a gente quer colocar primeiro essa de 1000, depois a de 15, ou depois o de 20, na verdade, depois o de 15, depois de 10. Mas será que isso é sempre o melhor? Como que você balanceia duas coisas que não tem muita relação, assim, a princípio? Não parece ser tão fácil balancear, né? Então, isso aqui é a pergunta interessante, né? O que você vai usar de estratégia gulosa? E, bom, aquela resposta que eu mostrei, na verdade, ela não é ótima. Eu podia ter trocado, colocado primeiro essa lasanha e depois essa. E aí o custo melhorou. E aí, será que daqui dá pra gente tentar entender já o que é? Por que mudar uma lasanha com a outra foi melhor ou não? Ok. Quando a gente tem mais de um fator, né? Uma estratégia que é muito útil para resolver problemas que usam algoritmos gulosos é você focar no caso que tem só dois itens. Então, vamos pensar que só tem duas lasanhas e a gente quer trocar elas de lugar e ver como que isso muda. Porque aí a gente vai saber, melhor colocar essa primeiro ou a outra primeiro. Então, a pergunta é, se você trocar só duas lasanhas de lugar, como que muda o custo total? E aí a gente vai fazer a continha, né? Então, se a lasanha aqui, esse tempo T seria o tempo que foi gasto para as lasanhas anteriores. Então, você tem a lasanha aqui 1, a lasanha 2, você tem lasanhas depois aqui e lasanhas antes. A parte legal é que eu posso simplesmente ignorar essas duas coisas. Porque tanto se for primeira lasanha 1 e depois a 2, ou ao contrário, se essas duas ordens forem as mesmas, elas vão contribuir o mesmo para a resposta, né? Porque o daqui para frente só importa o tempo total que foi levado, que é o mesmo, porque aqui seria o tempo de C1 mais o tempo de C2, e depois seria simplesmente o tempo de 2 mais o tempo de 1, que é a mesma coisa, só trocou a ordem, né, da soma. Tá. Então, digamos que esses primeiros eventos aqui demoraram um tempo T para ser feito, né? Então, se você fazer primeiro o 1 e depois o 2, você vai ter um custo de T vezes C1 para o primeiro, mais T1 vezes C2, que dá isso aqui. Enquanto se você fizer primeiro o 2 depois o 1,
bem similar. Primeiro t, que é o tempo de antes, vezes C2, mais t mais T2 vezes C1, que dá isso aqui. E agora a gente pode analisar a diferença entre esses dois valores, certo? Então, quando a gente faz um menos o outro, o que a gente pode ver? A gente pode ver que esse termo cancela com esse, eles aparecem as duas vezes. Esse termo cancela com esse também. E no final sobrou só isso aqui. Ok. E aí, se essa diferença ela é menor ou igual a zero, quer dizer que valia a pena, né, ter trocado. A gente foi de um custo, tipo, você tem um custo A aqui e um custo B, e essa diferença é menor ou igual a zero. Quer dizer, foi o contrário, né? Quer dizer que o A ele tinha um custo menor ou igual ao B, basicamente, né? Estou mudando os termos ali. Tá. E aí, nesse caso, seria simplesmente você colocar isso aqui, menor ou igual a zero. Aí a gente reordena e divide. Isso aqui é importante. A gente vai dividir esse primeiro lado por T1 e o segundo lado por T2. E a gente vai chegar nessa expressão aqui, né? Que seria o C dividido por T. Ok. O que está dizendo aqui? Está dizendo que se o C1 sobre T1 for menor ou igual ao C2 sobre T2, então a diferença estava como estava negativa, né? Diferença, no caso, eu tirei. Esse aqui seria o A. Não, eu fiz o contrário aqui, né? Pera aí. A gente fez esse aqui menos isso aqui. Então, se isso aqui está como negativo, então quer dizer que o custo do, do A é menor, na verdade, que o custo B, né? E aí isso só acontece se, na verdade, essa razão aqui do C2 sobre T2 era maior do que do C1 sobre T1. E aí isso quer dizer que a gente estava antes aqui e a gente vai ir agora para alguma coisa assim, né? Então, por exemplo, voltando para cá, por exemplo, aqui a gente tinha quanto que é o C dividido por T? A gente tem aqui o C dividido por T, ele é 2, 20 dividido por 10. Enquanto aqui é 15 sobre 7, que dá 2 e bolinha, né? 2 mais um sétimo, enfim, mais alguma coisa. Então acontece que isso aqui é maior do que essa outra razão. E aí, por conta disso, vale a pena a gente inverter. A gente coloca primeiro esse cara e depois o outro. E aí o custo diminuiu aqui. O custo total, né? Então, bom. E aí, essa é a estratégia gulosa. Então, a gente ordena não por C, não por T, mas pelos dois juntos. A gente ordena pela razão. E a prova é isso aqui que a gente fez aqui, que é você tentar trocar dois vizinhos e ver quando que um é melhor que o outro. Isso aqui é o que a gente chama de exchange argument em inglês, ou argumento da troca. Então, o argumento da troca é isso de que você tem uma solução e você pode ir trocando itens vizinhos até chegar numa solução que satisfaz sua condição gulosa. E daí, como cada vez que você troca, você está apenas melhorando a resposta, no final sua resposta meio que não tem como melhorar, né? Essa é a intuição. Hum, ok.
E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar para mim ou no Discord, né, os monitores. E é isso. Bons estudos.